Jesus Cristo, também chamado Filho do Homem e de Cordeiro de Deus, é o principal protagonista das Escrituras Sagradas. Ele falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes. 21 das 49 parábolas que ele contou têm alguma relação com dinheiro. E aproximadamente 20% do conteúdo do famoso Sermão da Montanha fala sobre assuntos financeiros. Já as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é o livro mais lido do planeta. São mais de 6 bilhões de cópias. Na Bíblia existem aproximadamente 300 versos que falam sobre anjos, 500 que falam sobre amor e 700 que falam sobre fé. Mas existem incríveis 2.350 versos que falam sobre dinheiro e riquezas. E mesmo a maioria dos brasileiros sendo cristãos e tendo pelo menos um exemplar da Bíblia em suas casas, nosso país está com 70% das famílias endividadas. Tem gente que reza e implora a Deus por uma solução e até paga a promessa para ficar livre do perrengue financeiro. Mas a verdade dolorida é que Deus já respondeu todas essas preces antecipadamente. O livro sagrado está recheado de princípios de como lidar com o dinheiro e ter uma vida próspera e feliz. Só que para gerar resultados você tem que ler, aprender e praticar, né? Diz pra mim, você tem o hábito de ler a Bíblia? Já aprendeu a lidar melhor com o dinheiro através dos ensinamentos desse livro? Conta pra gente nos comentários. E hoje eu selecionei pra você algumas pérolas financeiras mencionadas pelo Filho de Deus e por outras personalidades bíblicas, pra gente extrair alguns aprendizados e reforçar outros. Você vai ficar surpreso com tanta sabedoria, simplicidade e ensinamentos práticos sobre a nossa relação com o abençoado dinheiro. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. A gente vê Jesus falando essas coisas e logo pensa que ele está condenando a riqueza e propondo uma vida pobre. E por conta dessas e muitas outras conclusões precipitadas é que a gente precisa primeiro ajustar o conceito bíblico sobre dinheiro e riquezas. Nessa fala de Jesus, que está registrada no Evangelho de Lucas, há um ensino importante sobre o equilíbrio na administração da vida financeira. O empresário bem-sucedido da parábola era uma pessoa ansiosa e preocupada. Era rico materialmente, mas era pobre de espírito. Não desfrutava o que ele possuía. Ele só pensava em acumular para o futuro, era ganancioso. E o dinheiro para ele era um fim em si mesmo e mal sabia que tinha pouco tempo de vida. Então Jesus propõe que tem coisas muito mais importantes na vida do que ficar obcecado por dinheiro, como por exemplo, ter paz espiritual. Ele está falando de equilíbrio e prioridades, o que é bem diferente de condenar as riquezas. Eu mesmo já ouvi muita gente religiosa dizer que dinheiro é pecado ou que essas duas coisas andam juntas. E também que o dinheiro é a raiz de todos os males. Só que segundo a Bíblia, não é pecado ser rico. Porque se fosse assim, o soberano do universo não teria presenteado o famoso rei Salomão com muitas riquezas, quando na verdade Salomão pediu apenas sabedoria. Esse incrível relato está registrado no segundo livro de Crônicas e me fez lembrar daquela figura do gênio da lâmpada, sabe, aquele que concede 3 pedidos ao seu amo? Só que aqui o Salomão teve a chance apenas de fazer um pedido. Ele tinha que ser igual um sniper, sabe, um tiro só, uma chance e nada mais. Que baita oportunidade também, né? Responsabilidade, não é não? E o que você pediria, hein? Ué?
Era de se esperar que Salomão pedisse para ficar rico, não é não? Afinal, com o dinheiro na mão, ele podia satisfazer todos os seus desejos do seu coração. Mas ele não fez isso, ele pensou muito bem e, sabendo do enorme desafio que seria governar a nação de Israel, Salomão pediu sabedoria. Só assim ele teria competência para governar um povo tão numeroso naquela época. Olha aí o que a gente sempre fala aqui no canal, né? Qual que é o melhor investimento do mundo? Conhecimento. E até por isso você deveria ser inscrito aqui no nosso canal com o sininho ativado e tudo, só para lembrar você, pra você não esquecer. E foi justamente por isso, né, pelo pedido pra lá de inteligente que Salomão fez, que Deus resolveu ir além, dar o segundo presente. Ele não deu apenas sabedoria, mas também muitas riquezas. Na verdade, segundo a Bíblia, ninguém antes nem depois de Salomão seria tão rico como ele foi. E olha só que coisa, meu amigo, se Salomão fosse um bobão, sabe, fosse tolo, todo o dinheiro do mundo não seria suficiente. Ele iria fazer besteira, né, atrás de besteira, e seria uma questão de tempo para perder tudo e ficar pobre de novo. Igual aconteceu com o rapaz da parábola do filho pródigo, contada por ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. É isso, a herança antecipada de um pai para um filho sem sabedoria fez com que o garoto saísse de uma vida confortável e fosse parar na miséria de um chiqueiro de porcos. O restante da história traz pra gente uma outra lição importante. Ela mostra a compaixão de um pai que perdoou as besteiradas financeiras, né, que o filho fez e aceitou ele de volta em casa. Mas não foi só isso não. O irmão do filho pródigo não gostou nem um pouquinho da atitude do pai. Ele achou injusto o perdão. Mas desde quando perdão é justiça, né? Perdão é libertação. Na verdade, o irmão do filho pródigo era avarento. Ele se incomodou ao ver o irmão Gastão voltar e pedir pinico pro pai, sabe? E ganhar de volta casa, comida e roupa lavada. Mas o pai, com seu amor e sabedoria, foi apaziguando os ânimos e deu tudo certo no final. E aí fica a pergunta pra gente pensar, né? Apesar das confusões financeiras que podem acontecer dentro da nossa família, será que vale a pena destruir relacionamentos tão profundos, né, como no caso de irmãos, pais, filhos ou marido e mulher, só por causa de dinheiro? Afinal, quem nunca errou que atire a primeira pedra, não é mesmo? Mas voltando para a história de Salomão, a conclusão é que a riqueza se multiplica nas mãos do sábio e se torna uma bênção não apenas para ele, né, mas para muitas outras pessoas que podem participar direta ou indiretamente dos negócios dessa pessoa. No caso de Salomão, toda a nação de Israel prosperou junto com ele, desfrutando de décadas de paz e qualidade de vida enquanto ele era rei. E isso mostra que a visão financeira de um líder, desde um pai ou uma mãe de família até um chefe de estado, né, pode afetar a vida de todos que dependem deles, pro bem ou pro mal. Eu acho que a gente já derrubou o mito da Bíblia condenar a riqueza. O problema, na verdade, está nas atitudes das pessoas com relação à riqueza. E isso tem ligação com a falácia do dinheiro ser a raiz de todos os males. Nesse caso, quem terminou ficando com a fama ruim foi o famoso apóstolo Paulo, autor da frase original, quando ele escreveu a sua primeira carta ao jovem evangelista Timóteo, seu amigo e parceiro de lutas nos primórdios da igreja cristã. Olha aí o que o Paulo disse: Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas está claro aqui que o problema não é com o dinheiro, mas sim com a avareza, que foi chamada pelo apóstolo Paulo de amor ao dinheiro. E ele mesmo explica isso melhor nos versos de 17 a 19. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações,
Que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Viu só, né? O dinheiro não é um fim em si mesmo, ele é apenas uma ferramenta. Se a gente usar direito, a gente vai conseguir comprar paz e qualidade de vida. E ainda poderemos ajudar outras pessoas a encontrarem isso também. Mas se a gente usar de forma errada, meu amigo, a gente vai ter muitos problemas. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre geração de renda. Olha aí o apóstolo Paulo de novo, né, dando o recado dele, quando ele escreveu a sua segunda carta aos cristãos que moravam na cidade de Tessalônica, também conhecidos como Tessalonicenses. Quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Eita, paulada do Paulo, entendeu? Paulada do Paulo. Mas é isso aí, meu amigo, quem não trabalha, dá trabalho. E aqui tá o princípio do sucesso financeiro. Focar no trabalho, né? Para você gerar cada vez mais renda com ele. Mas não é trabalhar de qualquer jeito não, meu amigo. Olha o recado do rei Salomão no filosófico livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Ah, esse bilionário sabia que as pessoas que fazem um trabalho bem feito são honradas por isso, além de dificilmente faltar trabalho para elas. Mas ele também fala da recompensa no trabalho no capítulo 3. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Dinheiro é para ser usado, meu amigo. Sem um objetivo para ele, a coisa fica sem sentido. E diminui, né, a sua motivação para enfrentar aqueles desafios que todos nós temos nos nossos trabalhos. Você pode até gostar muito do que você faz, mas não tem trabalho 100% prazeroso o tempo todo. Sempre vai ter uma situação complicada, sabe? Um abacaxi para você descascar, que vai exigir a sua energia para ser resolvido, sabe? E nessas horas, se for só pelo dinheiro, você pode ficar tentado a chutar o balde e se arrepender depois. Mas se no seu planejamento tiver um projeto pessoal que depende desse dinheiro para ser executado, aí a coisa muda de figura. O dinheiro toma forma, entende? A Bíblia também fala do trabalho como uma forma de manter a vida sem ter que depender de outras pessoas. O apóstolo Paulo, de novo, na primeira carta aos Tessalonicenses, diz pra gente: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. E tenha paciência na sua jornada de vida, né, meu amigo? Na sua carreira profissional e na sua formação de patrimônio. A vida é cheia de surpresas e de fases também. Tenha disciplina, mas não seja tão duro com você mesmo, nem com as pessoas que vivem com você. No livro de Eclesiastes, Salomão fala sobre isso. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tarefinha para você, meu amigo, ler depois o livro de Eclesiastes todinho. É bem interessante, você vai gostar. E para quem fica dando aquela enrolada no trabalho, sabe como é aquela morcegada, aquele embromation? Você tá fazendo isso, é? Tô morcegando. Achando que tá levando alguma vantagem com isso? Segue aí para você o puxão de orelha que tá no livro de Provérbios, que é um outro livro fantástico da Bíblia. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão amado. Mas olha aí o que deveria acontecer com quem trabalha direitinho. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis.
A Bíblia também fala sobre planejamento financeiro e o perigo das dívidas. No Evangelho de Lucas, Jesus falou isso aqui. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então, meu amigo, cuidado para não dar um passo maior do que a perna e terminar perdendo dinheiro com isso. Planeje antes, principalmente nos projetos maiores e que envolvem muito dinheiro. E evite ao máximo fazer empréstimos, porque a regra é clara. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E falando em dívidas, cuidado também com esse lance de ser fiador de outra pessoa. A Bíblia tem um recadinho para você sobre isso também. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Meu amigo, isso aí é uma questão de gerenciamento de riscos, porque pensa comigo, né? Se a pessoa pagar tudo direitinho, você não ganha absolutamente nada com isso. Não obrigado. Mas se a pessoa pisar na bola, você se lasca todo, né? Tendo que assumir a dívida dela. Aí a conta não fecha, né? Nesses casos é melhor você sugerir um seguro fiança e tocar a sua vida sem essa dor de cabeça. E nada de buscar formas ilícitas ou de tomar atalho para ficar rico rápido, hein? Isso a Bíblia condena. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Gerencie bem o seu tempo, ele é o bem mais precioso e irrecuperável. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância, não tem juízo. Trabalhe com dedicação e faça o seu planejamento pensando no curto, médio e longo prazo. Lembrem disto: quem planta pouco colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E o famoso colchão financeiro? Será que os ensinos sagrados apoiam essa ideia de guardar dinheiro para os imprevistos da vida? Olha aí. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E pensar que essa frase foi escrita há quase 3.000 anos, meu amigo. Você vê que esse probleminha de gastar tudo que ganha é bem antigo. E sobre os imprevistos, a única certeza que a gente tem é que eles vão acontecer, né? A gente só não sabe quando e nem o tamanho deles. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. A Bíblia fala de investimentos também. Na parábola dos talentos, Jesus usa o exemplo de 3 investidores leigos que receberam um dinheiro do patrão para investir. E cada um fez o que pôde com o conhecimento que tinha. E na vida real é assim também, né? Se você não investe o seu dinheiro e coloca ele debaixo do colchão, você vai acabar perdendo esse dinheiro porque a inflação vai fazer ele valer cada vez menos. Mas por outro lado, não invista de qualquer jeito, respeite o seu nível de conhecimento do momento para aplicar o seu dinheiro em algo que você conhece. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Até o princípio da diversificação dos investimentos está lá na Bíblia. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. E depois que fizer os seus investimentos, fique de olho grande aí para você ter certeza que eles estão indo bem. Acompanhe as notícias porque o governo pode mudar as regras do jogo e o seu bolso ser prejudicado. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Meu amigo, seja cuidadoso com o dinheiro que você conseguiu poupar. Nada de vida louca, viu? Querendo fazer day trade alavancado na bolsa, correndo o risco de perder tudo. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. E se você tem dúvidas sobre como administrar melhor o seu dinheiro, procure melhorar os seus conhecimentos através de livros, cursos, consultorias de pessoas de confiança e que conhecem sobre o assunto. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso.
Até as grandes empresas listadas na Bolsa de Valores possuem um grupo de conselheiros para auxiliar o rumo dos negócios. E o que dizer da gente, né? E falando em bolsa, tem gente que fica esperando o momento perfeito ali para começar a investir em ações de boas empresas. Outros ficam esperando o melhor momento para começarem um negócio próprio ou para mudarem para um trabalho melhor. Será que é bom ficar esperando tanto? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom nunca plantará, nem colherá nada. Eu fiquei impressionado com tantos princípios e ensinos sobre finanças que a gente encontrou aqui na Bíblia. E olha que esse nem é o foco do livro, né? Talvez Deus tenha deixado isso registrado porque ele sabe que a gente ia arrumar um monte de confusão na hora de lidar com o dinheiro. Jesus até falou que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui, meu amigo, novamente o problema não tá na riqueza, né? Mas no orgulho, na arrogância que acompanham várias pessoas que têm muitas posses. Com medo do que isso pudesse desagradar a Deus, o escritor bíblico Agur dedicou essa oração em busca do equilíbrio entre uma vida financeira boa e uma vida espiritual aceitável. Não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E, se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Já o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento Bíblico, aprendeu a lidar com todos os tipos de situações financeiras. Como ele foi um pioneiro na pregação do Evangelho de Cristo, ele sofreu muito preconceito e perseguições. E olha o que ele falou. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Fala sério, meu amigo, isso é que é controle emocional diante dos apuros da vida, né não? E para fechar, eu deixo para você essa fala de Jesus, onde ele faz um convite para a gente realizar outro tipo de investimento, segundo ele, de longuíssimo prazo. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Meu amigo, o que você achou desse compilado que a gente fez aqui, falando para você do que a Bíblia diz sobre dinheiro? Você já tinha visto isso antes ou é a sua primeira vez? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. E se o vídeo alegrou o seu coração, meu amigo, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Manda para todo mundo também, inclusive ó, já engata nesse outro vídeo aqui, onde eu falo para você sobre quanto dinheiro a gente precisa acumular, mas sem ir contra as leis de Deus, tá bom? Te espero lá. Valeu, tudo de bom. Tchau.